do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o livro do profeta Daniel. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, o contexto do livro ele se dá mais ou menos a partir de 605 a.C. Ora, 605, Israel já havia sido levado em cativeiro pela Assíria. E nós estamos agora falando de um novo governante. Nós estamos falando de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele derrota o exército egípcio, que tinha à frente o faraó Neco. E quando ele faz isso, numa batalha, a batalha de Carquemes, nós já vamos ver onde é que fica, ele vai em direção à Palestina e invade a Palestina. Ele vai atrás do exército e ele vai levando tudo, ele vai conquistando tudo. A última data mencionada é 537 a.C. Isto já estamos num outro reinado, nós já estamos no reinado de Ciro. Logo depois, o primeiro grupo de exilado ter retornado a Judá. Então o livro fica dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos ver os incidentes com Daniel e com seus amigos. E do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos entrar então no estudo das visões de Daniel. Este livro é um livro bastante difícil e nós vamos então, com muita calma, estudarmos as peculiaridades, as características do livro. No contexto histórico de 605, acontece o quê? Bom, janeiro, fevereiro, mais ou menos, porque veja, o mês deles não é igual ao nosso mês. Então, mais ou menos, o que seria entre janeiro e fevereiro, o exército retorna de uma campanha para a Babilônia. Em abril, agosto, mais ou menos, muito provavelmente julho para agosto, ocorre a Batalha de Carquemes, porque o faraó Neco, ele se insurge contra a Babilônia. E nesta batalha, a Babilônia ganha do exército egípcio e persegue os egípcios por toda a Palestina. E ele vai conquistando uma terra que nós chamamos de Hati, ou a Síria Palestina, que é aquela região onde o povo de Deus estava colocado. Mais ou menos aí pelo dia 15 de agosto, morre Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor. E em 7 de setembro, Nabucodonosor assume o reinado da Babilônia. Joaquim ascende ao trono graças ao faraó Neco. Por quê? Porque o pai de Joaquim, Josias, ele se insurge contra Neco e ele vai tentar impedir Neco de brigar com a Babilônia. Nesta batalha, que acontece em Megido, Neco mata o rei e no seu lugar coloca Joaquim como rei de Judá. Ora, logo em seguida, Nabucodonosor derrota o Egito. Bom, se Joaquim era subjugado do Egito,
quando o Egito foi conquistado por Nabucodonosor, este jugo passa do Egito para Nabucodonosor, passa para a Babilônia. Portanto, Joaquim torna-se servo de Nabucodonosor. Bom, e aqui o amado vai me dizer o seguinte: mas quando eu estou lendo Daniel, ele diz que isso aconteceu no 3º ano de Joaquim. E quando eu estou lendo Jeremias, Jeremias diz que isso aconteceu no 4º ano de Joaquim. Bom, alguém está errado. Não, nenhum dos dois está errado. Por quê? Porque haviam formas diferentes de contar o tempo. Os babilônios não contavam o 1º ano, o ano de ascensão ao trono. Eles só contavam o ano completo logo em seguida. Portanto, quando Joaquim subiu ao trono, este tempo não foi contado. E aí dizer-se que foi no 3º ano. Mas Jeremias não usa a forma de contagem dos babilônios. Ele usa a forma de contagem do Antigo Testamento, da Palestina e do Egito. E na Palestina e no Egito se conta também o tempo quando ascende ao trono. Portanto, não há erro em dizer em Jeremias que foi no 4º ano, porque ele está contando o ano de ascensão, e também não há erro quando se diz que é no 3º ano, porque ele não conta o ano de ascensão. É mencionado nesta história um rei de nome Belsassar. E aí nós vamos ver na história, nos livros de história, e nós não vamos encontrar um rei de nome Belsassar. Ué, então quer dizer que Daniel errou? Não, Daniel não errou. O que acontece é que Belsassar era filho de Nabonido. O rei é Nabonido. Então, se você olhar as tábuas, as tabelas de reis, você vai ver que o Nabonido está ali. Mas acontece que quando Nabonido saía para as campanhas militares, quem ficava no seu lugar, regendo toda a Babilônia, era Belsassar. Então, ele fazia todas as funções de rei. Mas, assim, ele não era contado como rei, porque rei era o pai dele. Ele era co-regente com Nabonido. E isso aconteceu, olha que coisa, amados. Nabonido reinou por 17 anos sobre a Babilônia. Destes 17 anos, 10, quem cuidou da Babilônia foi Belsassar. E uma outra coisa interessante, quando nós formos olhar na passagem, no capítulo 5, Daniel foi agraciado porque ele fez algo que lhe foi pedido para fazer. Ele foi agraciado com a terceira posição em autoridade no reino. Quem fez isso foi Belsassar. Ora, como assim terceira? Claro, Nabonido primeiro, Belsassar segundo, porque ele era co-regente, terceiro lugar era Daniel. Dario também é citado aqui. Dario, ele é chamado de o Medo. Medo é um descendente de um povo que vivia na Média. Portanto, eles chamavam de Medos. Este Dario é o filho de Assuero, que nós lembramos do livro de Esther. Ele foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. E aqui nós vamos ter dois sentidos para o nome caldeu. Caldeu pode ser um povo que morava ao sul da Babilônia e que tinha origem semítica, portanto era parente de Abraão, que se estabeleceram próximo ao Golfo Pérsico, lá perto da cidade de Ur, no século 12 a 11.
Mas quando nós falamos caldeus, nós também podemos estar falando de pessoas que eram sacerdotes do deus Bel. Deus Bel, portanto, era o deus dos medos e dos caldeus. Estas pessoas eram dedicadas à astrologia e aos rituais mágicos. Finalmente, existe uma citação também de um outro rei lá no finalzinho chamado Ciro. Este Ciro, ele fica pouco tempo na Babilônia. Logo em seguida, assim que ele conquista tudo, ele deixa alguém no seu lugar e ele volta para uma cidade que lhe é mais própria, chamado Ecbatana. Então ele volta para Ecbatana, deixando uma outra pessoa regendo, administrando a Babilônia. Então, aqui também Daniel está com a razão em citar todas estas pessoas, porque elas são historicamente existentes. Daniel é levado então para a Babilônia em 605. E ele vive lá na Babilônia até pelo menos 737, que é a última menção que ele faz no livro. Ele deveria ter mais ou menos uns 80, pelo menos 80 anos, se já não estivesse chegando aos 90 anos. As suas profecias, elas vão abranger tanto os acontecimentos do século V, do século VI, do século III e parte do século II. Alguns autores dizem que não foi Daniel quem escreveu naquela época o livro todo, mas que este livro ele foi terminado, ele foi escrito em 165, 164 a.C. Esta época é a época que nós conhecemos como a época dos Macabeus. E aqui nós vamos ver a história de tudo o que aconteceu. Este esqueminha, o amado pode voltar a ele todas as vezes para saber do que a gente está falando, para não se perder na história. Nínive cai em 612. A Síria, o seu império, ele cai em 612. Lembrem-se que em 722 ele conquista Samaria e leva o povo cativo para a Síria. Mas Nínive, capital, mais toda a Síria, ela cai em aproximadamente 612. Em 605, já falamos, aconteceu a Batalha de Carquemes, onde o Egito do faraó Neco foi derrotado. E foi bem depois disso que Nabucodonosor assume o reinado em 605 e ele vai ser rei até 562, mais ou menos. E é desta época que tanto Daniel quanto seus colegas vão ser exilados. A primeira deportação acontece nesta época. Em verdade, acontecem 3 grandes movimentos e fases de deportação. Esta só é contada por Daniel. E as outras 2, Daniel não fala, porque ele já está lá, só a história conhece essas outras 2. Em 587, Jerusalém cai. Em 562, 560, mais ou menos, Evil-Merodach, o rei da Babilônia, assume o poder. E 560 até 556, nós temos um outro rei, que é Neriglissar, que era genro de Nabucodonosor e que vai suceder Evil-Merodach. Quem sucede Neriglissar é Nabonido e Belsazar como co-regente. Em 539, nós temos a queda da Babilônia por conta de Ciro. Em 530, Ciro, portanto, assume, ele era
persa, ele assume o poder do império. Ele é substituído por Cambises, que vai reinar até 522. Depois ele é sucedido por Dario I, que fica no reino até 486. E depois por Xerxes, que alguns chamam de Assuero, que vai dominar, que vai reinar até 465. Na sequência nós temos Artaxerxes até 423, Dario II até 404, Artaxerxes II até 359, Artaxerxes III até 338, depois nós temos Assis até 336 e finalmente Dario III. Bom, quando Alexandre o Grande, que era da Macedônia, ele já tem idade, ele começa a fazer as suas incursões e as suas batalhas. É ele, portanto, que vai fazer cair o Império Babilônico, instituindo, portanto, um novo Império Macedônico, grego-macedônico. Ele começa, então, de 334 a 331, mas ele morre cedo, ele morre em 323. E quando ele morre, ele não deixa herdeiros, filhos, e, portanto, o seu reino é todo dividido em 4 pedaços. Destes pedaços, 2 são importantes para a história bíblica, para a história de Deus. Nós temos um dos seus generais, chamado Ptolomeu, ele fica com o Egito e ele vai inaugurar uma dinastia chamada Ptolomaica, porque nós vamos ter vários reis de nome Ptolomeu. Então nós temos Ptolomeu 1, 2, 3, 4 e 5, até que a Síria toma a Palestina e o Egito. A Síria fica nas mãos de um outro general de Alexandre, chamado Seleuco. E ele é sucedido agora ou por Antíocos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou por Seleucos, segundo, terceiro, quarto. O último Antíoco Epifânio, ele vai ser expulso do Egito por Roma. E aí começa o domínio romano de toda a região. O livro, portanto, ele tem 12 capítulos, ele está subdividido em 5 grandes partes. Um prólogo, que é o capítulo 1, do capítulo 2 até o capítulo 7, Daniel fala sobre as nações e a sua relação com Deus, Fala sobre os sonhos de Nabucodonosor, os socorros dos servos de Deus, o julgamento de Nabucodonosor, o julgamento de Belsassar, Dario e Daniel, e a visão, e aí começam as visões, a visão de 4 reinos e do reino de Deus no capítulo 7. Ora, o capítulo 8 fala o segundo e o terceiro reinos. O capítulo 9 fala sobre a oração de Daniel e a sua visão famosa, a visão das 70 semanas. E, finalmente, a visão do mensageiro celeste e a sua relação final, que abrange o capítulo 10, 11 e 12. Amém, amados? Te espero no próximo vídeo.